É um momento de muita alegria e felicidade para mim poder estar retornando a essa casa, cheia de luz, de amor, de trabalho, né? Porque, como dizem, é o trabalho que dignifica o homem. Então, vou chegar mais para cá? Isso. Ok. Nós, como falou a nossa irmã na leitura, muitas vezes nós nos deixamos levar e nos tornamos levados a acreditar em situações que não correspondem, né, ao que a ciência, a filosofia espírita nos revelou e nos revela a todo instante. Quando eu pensei no tema dessa palestra, dessa conversa, eu não tinha ainda ele bem definido na mente, mas como eles nos usam, né, como objetos deles, se assim nós o permitirmos, eles então me inspiraram em dar o tema como confirmação do Espiritismo. E isso me fez lembrar de outras religiões que normalmente fazem, né, confirmação do batismo e outras coisas semelhantes. Eu não conheço muito bem ritos de outras religiões, mas eu sei que eles possuem. E confirmar o Espiritismo é nós demonstrarmos que realmente cremos, nos entregamos, trabalhamos e nos esforçamos, né, para seguirmos o exemplo do Mestre Jesus e os ensinamentos que os espíritos de luz e de bondade e muita sabedoria entregaram a Kardec para nos darem orientação, né, para que essa caminhada rumo a essa semelhança para com o nosso irmão maior não se parecesse tão difícil ou penosa. Ao mesmo tempo, o que faz com que as coisas se pareçam tão penosas é justamente o fato de não conhecermos as razões e os porquê de as estarmos passando, vivendo diretamente ou indiretamente. E é muito interessante porque eu busquei esse tema em revista espírita, né, que tinha o nome de Jornal de Estudos Psicológicos, do ano de 1850, meu dedo está batendo, 58. E justamente na parte onde são citadas várias correspondências, né? Porque naquele tempo as coisas eram assim, eram manuscritas, né? Se mandava carta e se sabia que elas demoravam um tempo, né? Ainda mais, às vezes, não só de uma cidade para outra, como de um estado ou de um país para o outro. Então, às vezes levava meses para se receber uma correspondência. E nós temos
em Bruxelas, no dia 15 de junho de 1858, uma carta em que diz assim, enviada a Kardec, né? Meu caro senhor Kardec, recebo e leio com avidez vossa revista espírita e recomendo aos meus amigos não a sua simples leitura, mas o estudo aprofundado do vosso O Livro dos Espíritos. Lamento bastante que minhas preocupações físicas não me deixem tempo para pressentir quanto estais perto da verdade absoluta. Sobretudo, quando vejo a coincidência perfeita que existe entre as respostas que me foram dadas e as vossas, mesmo aqueles que vos atribuem pessoalmente a autoria de vossos escritos, estão estupefatos pela profundidade e pela lógica que encerram. Vocês vejam, em primeiro lugar, depois eu vou falar do todo, mas eu não quero deixar passar, que Jobard, desculpem, ele já via, né, já tinha o conhecimento de que não era Kardec o autor. Ele era, como nós chamamos, o codificador, quer dizer, ele transcreveu, né, ele organizou todas as informações, catalogou-as, advinda dos espíritos. Então, por isso mesmo é que ele não assinou as obras com o seu nome da época, né? Por quê? Porque ele não queria que se confundissem ele, professor Hippolyte, com o autor ou coautor de O Livro dos Espíritos. Então, ele fez um nome fictício para a época, porém, depois já entendido por ele que foi um nome que ele usou numa outra encarnação, né, enquanto sacerdote druida, e assim querendo afastar essa ideia de que ele era o autor, o inventor, digamos assim, daquela nova doutrina que estava nascendo. E aí ele diz, né, mesmo aqueles que acham que é obra sua estão estupefatos, quer dizer, não acreditavam em tantas palavras, né, com tantos significados. Repentinamente, e de um salto, vós vos elevastes até ao nível de Sócrates e Platão. Aí aqui, vejam que é chamada a filosofia, a ciência, né? Colocando Kardec ali de igual para igual com esses grandes pensadores e jamais esquecidos, pela moral. A gente sempre fala tanto, né? Elevação moral. E olha só, Kardec se elevou ao nível de Sócrates e Platão pela moral e pela filosofia estética. Não estética de beleza, né? Mas estética na forma de transcrever e de publicar e de usar um método científico para provar todos os acontecimentos daquela época. E aí ele continua dizendo assim: quanto a mim, conhecedor do fenômeno e da vossa lealdade,
não duvido da exatidão das explicações que vos são dadas e abjuro todas as ideias que a esse respeito publiquei. Quer dizer, ele nega, né? Jobard nega tudo aquilo que ele tinha publicado antes de Kardec trazer a novidade do Espiritismo. Que aí ele diz: enquanto nelas não pensei ver, justamente com o senhor Babinett, mais que fenômenos físicos ou charlatanice indigna de atenção dos sábios. Quer dizer, a doutrina, ela foi, claro que ressachada durante um bom tempo, né? Bom, durante um bom tempo, a gente sabe que até nos dias de hoje ainda tem, infelizmente, aqueles que nos confundem, né? Achando que somos bruxos ou charlatães. Na verdade, gente, desculpa, ele também, no começo, ele achou, não, isso aí, como o próprio Kardec, né? Quando começaram a dizer para ele, tem mesa que pula sozinha, que faz ruído, que responde pergunta, ele disse, truque, é mágica, né? Quem não vê aí, quem viu o Hulk, né? De vez em quando lá eu não vejo muito, mas esse final de semana eu assisti. Tinha uns mágicos lá fazendo umas mágicas assim que a gente nem acredita como é que eles conseguem fazer, né? Mas a gente sabe que toda a mágica de um mágico, ela tem o seu truque, né? Eles não fazem milagres, eles têm truques, né, de muito treino, de muito estudo para alcançar aquele fenômeno que nos faz não acreditar e acreditar ao mesmo tempo do que os nossos olhos veem, né? A gente diz, não, mas como é que pode? Isso não pode. Mas pode, porque ele fez, né? Mas como que fez? São truques. Porém, as mesas eram mesas como essa, que não fala, que não responde. E por que não fala e por que não responde? Porque, como Kardec disse, ela não tem cérebro, ela não tem inteligência. Como é que a mesa vai me responder? Não seria possível. Então, ele mesmo também acreditou que não passava de um truque, de uma mágica. E aí o que ele fez foi estudar, né? Foi avaliar, analisar os chamados fenômenos das mesas girantes ou falantes. E aí ele pôde confirmar que não havia nenhum truque de magia, mas que como mesa não fala, não pensa, haveria então de existir uma inteligência a qual nos traria mensagens por intermédios variados, utilizando de alguns meios palpáveis, físicos, digamos assim, para nos trazer informações. E aí sim começa a doutrina dos espíritos, através do entendimento que só uma inteligência superior à nossa poderia nos trazer tais esclarecimentos. Mas, continuando, ele estava, né, o próprio Jobard estava, a princípio, convencido de que era uma mágica. Porém, né, Kardec, com toda a sua
capacidade, com seu estudo sério, filosófico, científico, ele então passa a provar a existência dos aí chamados espíritos, que se comunicavam conosco com diversas maneiras. E aí ele continuou. E isso aqui parece que Jobardi, eu acho que falou pra gente, eu não sei, mas vamos ver. Como eu, não desanimeis diante da indiferença de vossos contemporâneos. O que está escrito, está escrito. O que está semeado, germinará. A ideia de que a vida é uma afinação das almas, uma prova e uma expiação, é grande, consoladora, progressiva e natural. Vou repetir esse pedacinho, ó. A ideia de que a vida é uma afinação das almas, uma prova e uma expiação, é grande, consoladora, progressiva e natural. Ou seja, de tempo ao tempo. Porque o tempo irá afinar a nossa alma. Não a afinação que eu não tenho quando estava atrapalhando aqui o nosso cantor, né? Mas vai afinar de outras formas. Os que a ela aderem são felizes em todas as posições, em vez de se queixarem dos sofrimentos físicos e morais que os oprimem, devem regozijar-se ou, pelo menos, suportá-los com resignação cristã. E aí ele faz um pequeno poema dizendo assim: por ser feliz, foge ao prazer. É do filósofo a divisa. O esforço feito para o obter custa bem mais do que a juíza. Mas ele vem cedo ou mais tarde, de forma súbita e imprecisa. De acaso é jogo sem alarde, que 10.000 vezes valer visa. Há muito valor no esforço que cada um de nós dá para a contribuição do nosso mundo melhor. Exige sacrifício, exige doação, exige credibilidade. Eu creio naquilo que eu estou defendendo, porque eu entendo, eu aprendi e continuo aprendendo, não só de aprender, mas de apreender, de tomar para si todas as informações que nos fazem melhores. Ou, pelo menos, nos colocam no trilho para que consigamos aí melhorar. Espero passar brevemente em Paris, onde tenho muitos amigos, e ver e bastantes coisas a fazer. Deixarei tudo de lado, porém, na expectativa de vos poder levar um aperto de mão. Esse Jobardi
Ele foi o diretor do Museu Real da Indústria. Então, ele era uma pessoa muito bem-sucedida e respeitada na época, né? Aí vocês vão me dizer, ai, mas parece que o espiritismo só lidava com gente chique, né? Com pessoas da alta sociedade. Não, não é bem isso. É que naquele tempo também se respeitava os filósofos, os estudiosos, os mestres nas ciências. Principalmente a filosofia era algo primordial, né? Então, aqueles pensadores que nos traziam luz, farol para a nossa estrada, eram muito respeitados. E eles fizeram papel fundamental para nós, porque eles, digamos, assinaram embaixo tudo o que Kardec nos trouxe. Mas não porque eram cristãos ou porque eram amigos de Kardec. Não, porque eram mestres da ciência, eram cientistas, estudiosos, que a partir de tudo que Kardec lhes trouxe, como trouxe a cada um de nós e traz, né? Eles perceberam a seriedade e a verdade em tudo aquilo que vinha a ser publicado, a ponto de que Jobard não, digamos assim, não se segurava, como a gente costuma dizer, né? Hoje em dia, ai, não consigo me segurar, tô doida para ver o próximo capítulo da tal novela. Mas Jobard não queria ver o capítulo da tal novela. Ele queria era receber a revista espírita para estudar e não apenas ler o que nela continha, como também ele divulgava e ele chamava aqueles que desejassem a lerem e também estudarem e aprenderem até então o Livro dos Espíritos, como uma obra séria e científica. É muito interessante porque aqui nós temos assim a carta, né, de Jobard, depois nós temos a resposta que Kardec coloca e a seriedade do trabalho, né, que não dá nem para questionar. Só para vocês terem uma ideia, Kardec coloca assim no segundo parágrafo da sua carta: os elogios contidos na carta do Sr. Jobard nos teriam impedido de publicá-la se tivessem sido dirigidos a nós, pessoalmente. Entretanto, desde que em nosso trabalho reconhece a obra dos Espíritos, dos quais não temos sido senão meros intérpretes, todo o mérito lhes pertencendo, nossa modéstia em nada sofreria com uma comparação que só prova uma coisa, que esse livro foi ditado por espíritos de uma ordem superior. Eu já cansei de ouvir muitas vezes, né? Na doutrina a gente diz assim, às vezes as pessoas vêm e elogiam, né? Ai, que coisa boa, ai, como você é ótima, por que você faz isso, por que você faz aquilo, ai, como esse menino toca bem violão, ele é maravilhoso, ele é querido. Tudo bem, mas nós temos que cuidar muito, muito, muito,
Porque o elogio, ele massageia o ego. E massageando o ego, a gente fica orgulhoso. Tá vendo? Eu sou, né? E vai inchando, né? A gente vai inchando. Então a gente costuma dizer, né, que melhor deixe. Precisa. Porque na maioria das vezes nós somos o quê? Intuídos. Então não somos basicamente nós que aqui estamos dividindo com vocês o que nós estamos aprendendo, né? A gente só está dividindo aquilo que eles mostraram para nós como aprendizado. Ó, você tem que aprender isso. E aí eu vou lá e eu divido o aprendizado com vocês, né? Eu volto a dizer que assim, eu nunca tinha gostado muito de coisas antigas na infância, né, na escola. Parecia que a história antiga assim, era uma coisa que eu dizia, o que me interessa quem descobriu o Brasil? Que me interessa quem foi Napoleão Bonaparte? Se o cara era lá da França, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, né? Sul do Brasil, lá embaixo. O que eu tenho a ver com esses caras? Aí a gente começa a descobrir quão é maravilhoso entender da onde veio, aonde está e para onde vai. E isso nós só conseguimos através do conhecimento de como nasceu, por que vive e até onde irá. Porque muitas coisas passam, acabam, mas Jesus nunca acabou. E se Jesus não acaba, a doutrina espírita também não. Porque eles caminham, né, no mesmo passo. A doutrina espírita é a boa nova também de Jesus. É o Evangelho redivivo, vivido novamente através das experiências. Então, meus irmãos, nós precisamos e devemos, não para os outros, para nós mesmos, confirmarmos o Espiritismo em nós, nas nossas certezas, nas nossas vontades, né? E nos nossos esforços. Fácil? Não. Mas ninguém faz um bolo sem fazer força, né? O resultado é ótimo, mas suja a louça, né? Para quem não tem batedeira, vai lá no pulso mesmo e vai, e vai, e vai. Né? Tem que bater, tem um monte de coisa. Quando a gente ainda não se queima na hora de botar e tirar a forma do forno. É a vida. É isso que a gente veio aprender aqui. A ser atento, cuidadoso, esforçado para o bolo ficar bom, que aí é o final feliz. Que todos nós, um dia, iremos chegar. Um final que, na verdade, nunca irá se acabar, mas num estágio de paz e harmonia plenos. Então, basicamente, era isso, era a mensagem, principalmente para essa casa, né? Que a gente vê, tá sempre abraçando e sendo uma demonstração de força, de fé, de vontade, de união, de certeza. Porque quando a gente tem certeza que a espiritualidade está conosco como nós estamos com ela,
está tudo resolvido. Minha boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares e que a luz da paz e da harmonia acompanhe a todos nós.